Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui de volta na nossa 7ª edição do podcast mais caliente aqui do Futebol na Veia. Sejam bem-vindos ao Latinos na Veia. Eu sou a Lauren Berger e vou acompanhar vocês aqui nos próximos minutos e vamos falar bastante sobre o futebol latino. E olha que hoje temos diversos assuntos para conversar, viu? Porque o caso tá sério. O coronavírus tem afetado a vida de todos e com isso medidas estão sendo tomadas, né? Medidas bastante necessárias, né? Com isso, então, alguns campeonatos já estão suspensos e isso por tempo indeterminado. Atletas também têm aparecido com suspeitas de estarem com a Covid-19, que é o novo coronavírus, e muita discussão tem acontecido nesses últimos dias sobre quais as medidas devem e não ser tomadas, viu? E também temos os clubes que têm conversado bastante sobre o assunto e tomado decisões bastante importantes. Então, quer saber? Fica ligadinho aqui com a gente que a gente vai falar sobre isso. Mas antes de tudo, se você quer saber mais sobre o futebol nacional e internacional, Libertadores, Copa do Brasil, sobre os principais torneios estaduais, europeus e muito mais, então acompanhe a gente lá no nosso portal. Entre e acessa lá em www.futebolnaveia.com.br, que lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da bola e inclusive estamos atualizando você sobre tudo que envolve futebol e coronavírus, viu? E vamos começar com tudo porque a Valéria Contado traz sobre o que está acontecendo lá na Argentina. Infelizmente, essa semana as notícias não são das melhores. A pandemia causada pelo coronavírus no mundo está causando tensões no futebol. Na Argentina, os hermanos decidiram que continuariam cumprindo as datas atuais da primeira rodada da Copa Argentina, obedecendo o princípio de que os portões devem permanecer fechados, ou seja, sem a presença de torcidas para evitar aglomerações. Apenas 2 partidas foram oficialmente adiadas, Independiente e Clube Vila Mitre e Defensores e Almirante Brown não jogaram. No entanto, na sexta-feira, dia 13, o River emitiu uma nota afirmando que não entraria em campo no sábado diante do Atlético Tucumã. O clube afirmou que a decisão foi tomada com o intuito de resguardar o plantel. Em nota, o River ainda disse que o zagueiro Tomás Guterres apresentou os sintomas da doença, mas não teve nenhum diagnóstico positivo. Por outro lado, a Superliga Argentina respondeu o clube dizendo que a decisão de manter as datas foi tomada após uma consulta a autoridades esportivas e sanitárias. A entidade chamou o clube de individualista e afirmou que a equipe pode ser punida por ter decidido não entrar em campo. Falando em resultados, já temos algumas equipes classificadas para a próxima fase. Gimnasia, do Diego Maradona, Talheres, Patronato, La Ferrere, Atlético San Telmo, Sportivo Doc Sud e Deportivo de Madrid, além de Argentinos Júnior e Sarmiento. São as equipes que já estão classificadas para a próxima fase da Copa Argentina, que ainda não tem data marcada para acontecer. Lembrando que as partidas da Libertadores já foram suspensas, então as equipes que também disputam a Libertadores não têm jogos. O River viria ao Brasil nessa semana para enfrentar o São Paulo no Morumbi, que também é uma partida que foi adiada para a tristeza de muitos torcedores que estavam ansiosos por essa partida. Eu sou Valéria Contado para o podcast Latinos na Veia do Futebol na Veia e semana que vem eu volto com mais notícias e espero que melhores notícias. Até logo! E aí, então, muito obrigada, Valéria. Temos várias declarações e acontecimentos bem polêmicos, né? Começando então, tivemos a primeira rodada da Copa da Argentina acontecendo. Vale lembrar que também aconteceria a Copa da Superliga Argentina, mas foi suspensa. Antes disso, então, na Copa da Argentina, Gimnasia, Talheres, Patronato dos pênaltis, La Ferrere, San Telmo, Sportivo Doc Sud, Deportivo Madryn, Argentinos Júniors e Sarmiento já estão classificados para a próxima rodada do torneio, né? E o destaque negativo, né, é o Santa Fé, que jogando em casa e diante o Clube Esportivo Doc Sud perdeu, né, nos pênaltis por 5-6.
Tempo regulamentar, então, os times ficaram 1-1. O Santa Fé converteu 5 pênaltis, enquanto os visitantes converteram outros 6. E com isso, então, o Santa Fé se despediu do torneio e não avançou, né? Já na Copa da Superliga, né, os últimos jogos aconteceram na segunda-feira. O Lanús perdeu por 1-0 em casa para o Argentinos Júnior. E o Rosário, também jogando em casa, perdeu por 3-1 para o Colón, né? Não foi uma boas partidas para os mandantes nessa rodada. Mas já fica a pergunta aí de quem deve levar melhor, né, no torneio. Ele ainda tá na fase de grupos, então pelo grupo A, Boca Juniors, São Lourenço, Newell's Old Boys e Independente contam com 3 pontos. Até agora são os 4 aí que respectivamente ocupam a primeira, segunda, terceira e quarta posição e são os únicos com vitórias no grupo A. Já no B, Talheres, Colón, Racing e Argentinos Júnior são os únicos com vitórias e também ocupam aí a primeira, segunda, terceira e quarta posição com 3 pontos. Em relação ao coronavírus, a Associação de Futebol Argentina, a AFA, suspendeu os torneios, mas isso aconteceu em meio a muitas polêmicas, né? Então, o que vamos falar sobre essa nota emitida por eles após a recusa do River entrar em campo, né? Vamos entrar no consenso de que o River Plate foi sim muito coerente em tomar essa decisão de não entrar em campo, até porque são vidas em jogos, né? E isso não se brinca. Os calendários eles podem ser e serão adaptados, né? E então, né? Vamos cuidar bastante disso e ainda bem que os torneios foram sim suspensos por tempo indeterminado. Na Argentina já são 97 casos confirmados e 3 óbitos já aconteceram. Sobre a Libertadores, a Conmebol suspendeu o torneio até o dia 5 de maio. Claro que se continuar com a grande transmissão do corona no mundo, vai ser readiado novamente, até com que tudo fique calmo e tranquilo e os torneios voltarem, né? E agora é nossa hora de irmos até o Chile, onde o André Borges vai trazer todas as informações pra gente. Para falar sobre o futebol chileno, infelizmente teremos que pautar o que anda sendo assunto no mundo todo, que é a pandemia do coronavírus. E no Chile não foi diferente. Na última sexta-feira, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou uma série de medidas preventivas para combater o novo coronavírus, que inclui a proibição de todos os eventos públicos com mais de 500 pessoas. Lembrando que lá no Chile há 43 casos confirmados da doença. No caso, até o decreto dele, as partidas de futebol do campeonato chileno estavam sendo disputadas sem público e seriam disputadas até dia 18 de abril. Porém, no dia 16, a ANPF, que é a Associação Chilena de Futebol, ela anunciou a suspensão definitiva do campeonato por 15 dias. Desde ontem, a partir do dia 18, eles pausaram o campeonato até que isso tudo melhore. Inclusive, os jogos da última rodada, que foi da 8ª rodada, inclusive vou falar já, dos jogos que aconteceram na segunda-feira, dia 16, e na terça-feira, dia 17, foram realizados, mas com portões fechados. Com isso, vamos agora à tabela e alguns resultados do Chilenão. Eu vou destacar apenas 2 jogos porque não tivemos tantas partidas na rodada, porque a maioria delas foram adiadas. Os 2 destaques, um dos destaques vai primeiro para a partida entre Cobresal e Universidade Católica, com a vitória do time católico por 1-0 fora de casa. O jogo aconteceu no sábado, dia 14. E um outro jogo que foi muito interessante, um empate com 8 gols, foi 4-4 entre União Espanhola e Huachipato, o jogo que aconteceu no dia 15, no domingo. Indo para a classificação, temos a Universidade Católica com 19 pontos na primeira posição, seguido do União La Calera com 16, e também com os mesmos 16 pontos vem o Curicó Unido, em terceiro. Em quarto, a Universidade de Chile com 14, depois o Antofagasta com 12, assim como o Palestino. E em sétimo, União Espanhola, que está na última posição para se classificar para uma competição sul-americana. E na zona de rebaixamento, o Coquimbo Unido acabou entrando na zona de rebaixamento, mas naquela zona
preliminar, né? E na lanterna, o atual campeão da segunda divisão, Santiago Wanderers. Ambos os times, Coquimbo e o Santiago Wanderers com 4 pontos. Vamos ver se depois de 15 dias, que provavelmente não vai acontecer, provavelmente vai continuar suspenso o campeonato chileno. Vamos ver se vai ter alguma mudança. Por enquanto, do futebol chileno é isso. Eu sou o André Borges, do podcast Latinos na Veia, para o Futebol na Veia. Muito obrigada, André. E temos aí mais uma suspensão, dessa vez no campeonato chileno, né? Mais uma medida, então, para evitar o contágio e outros novos casos do coronavírus, né? Porém, acho que o tempo ainda é muito curto, né? O prazo, né, de suspensão, de paralisação é muito curto. E pelo que estamos vendo, né, no andar da carruagem, a APF ainda vai ter que prorrogar esse tempo. É isso porque o Chile é um dos países que está em estado de exceção por catástrofe, né? Que é quando o exército realiza, então, a proteção e a ordem do país. Então, talvez, né, ainda seja prorrogado. Esperamos que não, que tudo volte ao normal, que isso acabe de uma vez. E vale lembrar que até essa quinta-feira, 19, que é quando estamos gravando o podcast, mais de 230 casos foram confirmados e ainda, graças a Deus, nenhuma morte foi anunciada pelo governo chileno. Na 8ª rodada do torneio, né, o campeonato chileno, 4 jogos então foram adiados, mesmo que acontecendo com portões fechados, né? E é uma atitude bastante coerente, porque mesmo sem torcedores, os confrontos, os duelos, eles envolvem muitas pessoas, né? E assim a transmissão da Covid-19 pode ainda continuar acontecendo, né? Então, Palestina e Universidade de Chile, Colo-Colo e Santiago Wanderers, O'Higgins e Antofagasta e Curicó Unido e União La Calera não entraram em campo e as partidas acontecerão então mais pra frente. A Universidade Católica, que venceu o Cobresal por 1-0 na 8ª rodada, segue tendo a melhor campanha e fica com a liderança, né? E é algo sem muita surpresa, certo? Porque é um time que vem tendo um bom desempenho, sim, e desde o começo do torneio segue na luta para não perder o seu posto, né, no topo do campeonato. E agora, né, atualizado sobre o Chile, é a vez de falarmos com Yuri Murta, que vai trazer todas as novidades do Paraguai para a gente. Fala, Lauren, tudo tranquilo? Realmente a pandemia do coronavírus vem afetando o mundo inteiro. No Paraguai, a bola não rola desde o dia 8 de março. Todos os times suspenderam seus treinamentos e os jogadores foram para suas casas. Poucos foram os casos no país e nenhum deles chegou no esporte principal, por enquanto. Isso muito se deve à prevenção feita e à agilidade do país e da federação em adiar os jogos e fazer projetos para que todos fiquem em casa. Além disso, os jogadores do país estão dando aula de civilidade e a maioria já fez postagens com cartazes e brincadeiras pedindo para que todos se quedarem em casa. Por exemplo, o Roque Santa Cruz fez algumas postagens mostrando como treinar em casa e com um cartaz pedindo para que todos fiquem em suas moradias. As grandes notícias que circulam no futebol paraguaio, então, são as preocupações do país com os atletas paraguaios que estão fora e também com os destaques paraguaios em outros campeonatos. Por exemplo, o zagueiro Balbuena, ex-jogador do Corinthians, relatou a alguns veículos de comunicação a sua preocupação de seguir tendo uma vida normal em solo britânico e elogiou as medidas tomadas pelo governo de seu país. O jogador destacou que continua treinando e que as pessoas continuam andando normalmente pelas ruas da Inglaterra, o que preocupa ele, achando que pode ter um surto da doença por lá. Paraguaios também foram destaque na primeira rodada da Copa da Superliga Argentina. Adam Barreiro, Oscar Romero e Matias Rojas estiveram no time da rodada. No mais, Lauren, torcemos para que a situação no mundo melhore e que os jogos voltem para todos nós.
Peço a todos que tomem as medidas necessárias e, se possível, fiquem em casa. Este foi Yuri Murta para o Latinos na Veia. Muito obrigada, Yuri. Parece que as coisas estão um pouquinho melhores no Paraguai, né? Assim como foi dito, o país está tomando algumas prevenções antes que os números de coronavírus infectados por coronavírus no país aumente, né? Então, com isso, já são 10 dias sem futebol no Paraguai. O campeonato ele segue suspenso e é também por tempo indeterminado, algo que é muito bom, já que não sabemos quando a situação será controlada, né? Mas uma coisa muito positiva é o apoio e a conscientização que os clubes e atletas têm realizado. Isso acontece no mundo todo e, assim como podemos ouvir com o Yuri, também está acontecendo lá no Paraguai. Como sabemos, o futebol ele tem sim muitos e muitos fãs, né? E com isso, então, através das redes sociais, os jogadores usam seus perfis para deixar cada vez mais os seus torcedores alertos, né, sobre a pandemia e quais os cuidados devem ter, né, para evitar o contágio e transmissão para outras pessoas, o que é algo extremamente benéfico e ajuda a todos, né? Então é algo que também tem sido muito bom. É a prevenção que o país está tomando, que chegou inclusive a fechar as fronteiras com o Brasil, né? Então ali para acessar a Foz do Iguaçu tá um pouquinho mais complicado. Então fechou as fronteiras com o Brasil, assim como também a Argentina fez. No país, a princípio, ainda possuem 11 pessoas com casos confirmados, né? E no Paraguai, esperamos que os números não aumentem, assim como no mundo todo, e que consigamos controlar essa situação. Então, vamos ao Peru com o Luiz Gustavo, que vai nos atualizar sobre as coisas lá. Dessa vez não vamos começar com boas notícias em relação ao futebol peruano. Infelizmente, o campeonato foi adiado e nenhum dos jogos dessa rodada foram realizados. Com isso, a tabela segue da mesma maneira. O clube Aliança Universidade segue sozinho na primeira colocação, enquanto é seguido diretamente por Ayacucho, Binacional e Universitário, até então empatados em pontos. Enquanto isso, o Atlético Grau segue em último lugar sem nenhuma vitória no campeonato até o momento. Em paralelo, os clubes seguem procurando alternativas para não sofrer tanto com o Covid-19. Rafa Castilho, treinador do Atlético Grau, veio a público comentar sobre como o campeonato deve seguir a partir de agora. Segundo o técnico, o ideal é que o campeonato volte após 15 dias do decreto de estado de emergência, assim como já decidido. Sendo assim, no melhor dos cenários, apenas a próxima rodada continuará sem os jogos. Além disso, equipes como o Cienciano estão a todo vapor para ajudar a conter o avanço da atual pandemia em que o mundo se encontra, e já estão enviando aos seus torcedores através das redes sociais maneiras de evitar que o vírus se alastre demais e piore a situação. Outra questão que preocupa muito os torcedores e a população peruana é a situação de Ricardo Gareca, que está em isolamento completo longe de sua família. O técnico deve cancelar diversos compromissos que iriam ocorrer nas próximas semanas. E para finalizar os assuntos em relação ao coronavírus, Mário Salas é o novo contratado do Aliança Lima. O técnico chileno já tem garantia do clube de que não irá sofrer nenhum risco em sua chegada ao Peru. Entretanto, ainda não existe nenhuma confirmação sobre uma chegada oficial do profissional ao clube. Porém, mesmo antes de assumir, o técnico já comentou que deve criar condições para que alguns jogadores continuem no clube, como Jean Dessa e Carlos Asquez. Mário Salas demonstra pulso firme desde o início de seu trabalho e promete evolução para o clube. Agora, em relação ao futebol feminino, a atleta Mariori Sanches fechou um contrato com o Deportivo Cali e demonstrou estar extremamente feliz. Segundo a jogadora, é um sonho tornando-se realidade. É a primeira vez dela jogando no exterior. Infelizmente, devido ao coronavírus, não tivemos muitas notícias do futebol peruano que fujam desse tema durante a última semana. Então por hoje é isso, meu nome é Luiz Gustavo, para o Futebol na Veia. Muitas graças, Luiz, e temos mais um campeonato paralisado pelos efeitos do coronavírus e dá pra perceber que não é brincadeira, né, que é sério esse caso, que muitas pessoas têm sido infectadas, né, e que temos que frear, então, a nossa transmissão para outras pessoas, principalmente as do grupo de risco, né. E mais uma vez temos clubes que ajudaram a conscientizar
os seus torcedores, né? Assim como já dissemos antes, a importância desse lembrete dos clubes faz com que seus torcedores, que são grandes, são bastante, né, sigam firme no combate a essa pandemia, né? Já o Alianza Lima está de técnico novo, isso mesmo, né? Mário Salas assume os comandos técnicos do Alianza. Ele tem 52 anos e o chileno já passou por outros times do país, que é o Sporting Cristal, né? Salas, que recentemente treinou o Colo-Colo, foi seu último trabalho, chega para subir e melhorar o time no campeonato peruano. Então, além de melhorar a situação no campeonato peruano, né, que não tá muito bom, também melhora na Libertadores, algo que tá sendo aí bem ruim para a equipe, né? Até agora, nos 2 jogos disputados pela fase de grupos, o Alianza acabou perdendo os 2, né? Então, com isso, o time aparece na lanterna do grupo F, atrás do Racing, Nacional e Independente de Mérida. Mas com os resultados que Salas tem tido nos últimos trabalhos, é super capaz do Alianza melhorar e mostrar ser um grande time, viu? Porque ele é, né, um time bem forte. Na ocasião em que treinou o Sporting Cristal, Salas levantou a taça do campeonato peruano. Enquanto isso, ele foi campeão do Chile 2 vezes com a Universidade Católica. Então, são ótimos resultados e chega então para somar no Alianza Lima. Já sobre o coronavírus, as coisas não estão boas no país não, viu? Foi decretado estado de emergência lá e, além disso, nessa quinta-feira, 19, foi anunciada a primeira morte por Covid-19, né? Que é o novo coronavírus lá no Peru. Então, assim, já são mais de 230 casos positivos para a doença. A quarentena por lá é obrigatória, que é uma medida extremamente necessária, né? E agora, por fim, mas não menos importante, vamos falar com o Luciano Massi, que fala sobre o Uruguai. E o futebol deu uma pausa na terra de Pedro Bordaberry. O ex-senador do Uruguai e atual assessor do Montevideo City Torque, Pedro Bordaberry, testou positivo para o primeiro caso do novo coronavírus no futebol uruguaio. A confirmação de que Bordaberry estava infectado com o vírus forçou a equipe do City Torque a mandar todos os seus jogadores, comissão técnica e funcionários para a quarentena. Meus amigos, a coisa tá feia e a gente não pode vacilar. Evite aglomerações, lave bem as mãos e use álcool em gel. Seguindo essas simples medidas, podemos evitar a proliferação desse vírus. Bom, começando o nosso giro pelo paísito, no dia 12 de março, a Associação Uruguaia de Futebol decidiu em realizar as partidas da 4ª rodada do Campeonato Uruguaio com portões fechados, ou seja, sem torcida. Mas no dia seguinte, o órgão recuou diante das medidas impostas pelo governo e decidiu cancelar as atividades de todas as divisões por tempo indeterminado. A medida foi tomada após o Uruguai confirmar 4 casos do novo coronavírus no país. Além do Montevideo City Torque, que possui um membro infectado, outros 2 clubes aderiram à quarentena, Plaza Colônia e Defensor Sporting. Esses não possuem integrantes com a suspeita ou confirmação do vírus, mas a medida serve como precaução. O Plaza foi mais longe e autorizou seus jogadores estrangeiros a voltarem para os seus respectivos países. Dentre os que regressaram à pátria-mãe está o argentino Imanol Henriquez, os paraguaios Guido Verdun e Santiago Irala, e os brasileiros Leonay, ex-comercial de Ribeirão Preto, e Diogo de Oliveira, ex-atleta do Francana. Até o fechamento do boletim, o número de casos confirmados no Uruguai subiu para 79. Diante desse aumento, o governo decidiu fechar a fronteira com a Argentina, e a partir da sexta-feira 20, serão proibidos todos os voos vindos de países de risco, como China, Coreia do Sul e Espanha. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Latinos na Veia. Muito obrigada, Luciano. E as coisas estão sérias lá no Uruguai também, viu? Cada vez mais lembramos que não é brincadeira, que temos sim que tomar as medidas necessárias, assim como o Luciano disse no seu boletim. E com isso, então, todos os torneios do Uruguai já foram cancelados e por tempo indeterminado, medida que acontece aí em quase todas as competições do mundo inteiro. E o que é excelente, né? Já que previne a transmissão de inúmeras pessoas, né? Porque o futebol conta com inúmeros jogos cheios, lotados, e aí a transmissão da Covid-19 se torna cada vez mais fácil, né? Então vamos falar do Montevideo City Torque,
né? O assessor da equipe, assim como o Luciano falou, acabou sendo contaminado. E com isso, então, todos do clube estão em quarentena. Jogadores, funcionários e comissão técnica estão isolados em sua casa, que é uma outra medida extremamente necessária, já que ajuda na prevenção de novos casos, né? Porque não é transmitido para outras pessoas. Já o Plaza Colônia e o Defensor Sport também tiveram atitudes muito dignas, muito coerentes para o que estamos vivendo, né? E o Plaza mais ainda por liberar os seus jogadores a retornarem aos seus países de origem. Isso então é uma atitude muito correta, né? Que ajuda ainda mais na diminuição do contágio dessa pandemia e também torna com que a nossa quarentena seja muito mais fácil, já que estamos com a nossa família. No final desta quinta-feira, 19, já eram mais de 50 casos de pessoas confirmadas positivas para o coronavírus. Então, com esses números aí de cada país, a gente pode ver que não estamos brincando e que sim, temos que nos cuidar, né? Então é isso por hoje. A gente chegou ao final da nossa 7ª edição. Mas antes de vocês fecharem aqui o podcast, lembre-se sempre de lavar as mãos, né, e usar álcool em gel. E não se esqueçam de higienizar principalmente os seus celulares, principalmente para quem tem que ir para a rua, né? Então vamos fazer o mínimo, né, para podermos evitar com que outras pessoas sejam contaminadas, né? Então com isso, saiam de casa o mínimo possível também, viu? E olha, antes de você parar de ouvir aqui, vá lá no nosso portal e acompanhe de pertinho tudo que está acontecendo no mundo da bola. Temos as últimas novidades sobre o coronavírus, as últimas contratações, prognósticos e tudo mais do que está acontecendo com o seu time do coração. Então vá lá, www.futebolnaveia.com.br. Aproveite e se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, dá um like, dislike, comenta, né, o que achou e fiquem ligadinhos por aqui. Se está ouvindo pelo Spotify, também segue já. Estamos no Instagram como futebolnaveia.br. Corre lá que tá tendo sorteio de uma camiseta, então aproveitem, né? Também estamos no Twitter em @FNVBR. E já queria agradecer aos nossos repórteres, a Valéria Contado, André Borges, Yuri Murta, Luiz Gustavo e Luciano Massi. Muito obrigada pela dedicação de vocês. E não se esqueçam que vocês têm um encontro comigo aqui na semana que vem, viu? Espero vocês. Tenham uma boa semana e adeus. Se cuidem!